pessoal, então finalmente aí bora abrir a caixa da Stetson Digital Bass DB3000, tá? Esse módulo, por bastante tempo, né, eu pesquisei a respeito dele, cogitei até pegar a versão de 2000 watts. Acontece que a versão de 2000 watts só tem uma loja vendendo na internet, e essa loja cobra um preço maior do que a DB3000, que por sinal são com preço extremamente atrativo, tá? Então eu preferi pegar a DB3000 de 2 ohms. A 2000 de 1 ohm, ela casaria perfeitamente com a impedância do meu subwoofer, que é 2+2. Só que eu preferi pegar 3000 de 2 ohms, que daí eu uso ele a 4 ohms, né, ligação em série das bobinas do subwoofer. E aí vai trabalhar meio que com a metade aqui do módulo, tá? Até porque 3000 seria muita coisa, embora o Tormenta X Max ele seja um subwoofer muito parrudo. Então, abrindo aqui a caixa, né, a gente já dá de cara com o amplificador. Confesso para vocês, quando eu vi a caixa, tá, eu fiquei um pouco surpreso porque eu não achei que era tão grande, beleza? Vamos tirar aqui. Ela quase não cabe na área da câmera aqui da mesa. Eu prendi a caixa, vou deixar a caixa aqui atrás, tá, pessoal? Ó. E aqui tá o módulo, então assim, ele é bem grande, mais de um palmo, né, como vocês podem ver. E por padrão, a Stetson sempre manda um manual, tá? Então quem quiser dar uma lida aí, né, tá pesquisando sobre o modelo para comprar, dá o pause, ver essa página. Já vou abrir aqui para vocês lerem as outras duas páginas. Aqui. Melhor essa, né? Lembrando, pessoal, que esse manual aqui você encontra no site da Stetson. E aqui tá o adesivo, beleza? Mas vem um adesivinho padrão aí da Stetson. E aqui está o amplificador. Como mencionei para vocês, um amplificador muito grande, né? Nem sei se vai caber no espaço que eu deixei lá no porta-módulo pro amplificador. Eu tinha medido com a Vulcan 2000. E para quem está vendo esse vídeo, né, e ainda não é inscrito no canal, eu posto os vídeos mais longos, né, aqui no YouTube, com um review, um unboxing completo, sempre a parte de review, teste prático feito no carro, né, afinal a gente está falando de som automotivo, então eu testo dentro da cabine para ter a melhor impressão possível. Já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos aí, familiares que gostam de som automotivo, tá? E se você já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, e agora vamos abrir o plástico aqui pra gente ver, tá? Recentemente vocês viram um unboxing do Vulcan 2000, que já não está comigo, tá? Eu nem cheguei a fazer uma instalação completa dele, porque surgiu duas oportunidades em conjunto. Primeira delas, a venda do Vulcan, né? Quem comprou, que foi... não lembro o nome da pessoa agora, talvez seja Alexandre. Pagou num valor super barato, pagou mais barato que comprar bem mais barato que comprar um novo hoje, e o módulo não tinha nem sido parafusado, né, para vocês terem ideia. Não foi preso em nada. E então assim, tem sempre coisas legais aqui à venda. Eu tento testar produtos de qualidade, não compro qualquer coisa, justamente, né, porque não faz muito sentido. Para quem tem dinheiro infinito, pode se gastar com qualquer coisa. Não é o meu caso, tá? Então eu tenho que comprar baseado aí em boas impressões, boas pesquisas que eu faço. Aqui está o amplificador, pessoal, sem o plástico. É um amplificador bonito, né? O visual da Vulcan, pro meu gosto pessoal, é mais legal, mas é porque ela é inteira preta, né? Tem só um detalhezinho de símbolo de radioativo. Essa é a Digital Bass, de acordo com a Stetson, tá? Agora um pouco da parte teórica. Ela foi feita pensada para principalmente o pessoal de Goiânia, né? E do Goiás, que tem montam os famosos trios goianos, porque eles usam muito subwoofers. Então eles até dizem, né, quem conversa com algumas pessoas lá que tem trio goiano, desenvolver esse amplificador, que a função dele é tocar grave, por isso o nome Bass, né? A Taramps tem a linha Bass também. A Som Digital recentemente lançou a linha Basstronic. Eu fui o primeiro a trazer, né, aqui no Brasil, conteúdo sobre a linha Basstronic no YouTube, inclusive. Né? Hoje em dia já acho mais fácil para vender, antigamente era mais difícil. A minha veio até com um erro aqui na escrita do lado, eu tive que mandar para a fábrica para eles corrigirem. Acredito que nisso já corrigiram o próximo lote. Bom, vamos lá. Eu li bastante sobre a Digital Bass e muita gente fala que hoje o melhor amplificador para subwoofer das linhas mono, né, é a Digital Bass. Então eu já tive a AMD, não gosto da linha HD, tá, pessoal? Nunca tive. Tem gente que tira um bom proveito, mas geralmente usa-se ela mais para tocar a parte de médios e agudos.
tá? Eu prefiro não gastar, né, comprar ela, então eu parti para a AMD, que me agradou demais, beleza? A Digital Bass eu já trouxe aqui no canal a de 800 watts. Ela tem algumas limitações na construção, por exemplo, o LED clip que ela não tem, né? Mas era um excelente amplificador, principalmente para quem vai montar um subwoofer aí de 500 RMS. Por exemplo, um Pioneer W312, um Bravox do XP, Bravox Endurance, o Aviator, né? Entre outros. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem as entradas RCA, como vocês podem ver, tá? E aqui os controles. O ganho, vejam, eu falei isso no vídeo da Vulcan também, ele tá no máximo, então isso aqui é muito perigoso. Por quê? Se você liga assim, né, corre o risco de você dar um estalão no seu alto-falante se você já ligar direto nele. Então eu já vou abaixar aqui, e o que eu percebi é que o knob de ganho da Digital Bass é diferente da Vulcan, tá? No sentido de ser pior, tá? Eu gostei mais do knob de ganho da Vulcan. Então o ganho aqui a gente voltou para o mínimo, é aqui que você vai ajustar depois de fazer, né, a conexão para regulagem. Aqui tem o filtro subsônico, que é basicamente o HPF para o subwoofer, a partir de qual frequência ele vai tocar. O ideal aqui é você sempre colocar o subsonic de acordo com a sintonia da sua caixa, tá? Ele tem, por padrão, né, começa aqui em 5 Hz, mas a maioria dos projetos não vai tocar em 5 Hz, tá? Só o pessoal do Low Bass aí que utiliza perto dessa frequência. Aqui a gente tem o Low Pass Filter, né, o LPF, que daí vai limitar. Lembrando, quando o amplificador vem com o HPF no mínimo e o LPF no mínimo, ou melhor, no máximo, ele basicamente está no full range. Só que tem um detalhe, esse amplificador aqui, ele é mono e ele é para tocar graves. Então o máximo que ele vai tocar é 250 Hz. Não adianta comprar o Digital Bass porque você leu, você viu vários vídeos, o pessoal super elogiou, para tocar driver, médio, Twitter, super Twitter, porque não vai rolar, ele só vai tocar até 200 Hz, não importa. Já a linha Vulcan, ela sim atende, né, toda a faixa aí de frequência, beleza? Então, além disso, a gente tem aqui o Bass Boost, que se eu não me engano, preciso confirmar no manual, deixa eu ver aqui se tem informação. É um Bass Boost fixo, né, você não controla a frequência, e ele é em 35 Hz, vamos conferir aqui. Exatamente. O Bass Boost, aqui ó, pessoal. O Bass Boost aqui ó, Bass Boost 35 Hz, beleza? É uma boa frequência, né? Geralmente aí para quem tem um sub com FS de 30, 40, monta uma caixa de sintonia de 35, 38, 40 Hz, mas isso aqui é só em último caso, tá? Não fiquem abusando disso. Aqui a gente tem as conexões, tá? Muito grandes dos alto-falantes. Acho que cabem cabos aqui até de 16 milímetros, tá, pessoal? Talvez até 21. Não sei, mas 16 é certeza que cabe, ok? E recomenda-se usar cabos de pelo menos 6 milímetros, tá? Na saída desse amplificador. E aqui do outro lado, a gente tem as conexões do positivo, remoto e negativo. Olha o tamanho gigantesco desses conectores, tá? Um ponto importante. Essa linha aqui, né? Ela tem a saída, ou melhor, a saída para o alto-falante separada da entrada dos cabos. É um lado para um lado para o outro. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Ajuda bastante também na parte de instalação do seu sistema lá no seu porta-moto. Voltando agora a mostrar para vocês as entradas aqui. Veja, cabem cabos de, segundo a Stetson, até 70 milímetros, tá? De bitola. Lembrando que cabos de 70 milímetros, tá, pessoal? Eles não têm 70 milímetros de diâmetro, beleza? Imagina aí, tem gente que até hoje enxerga dessa maneira. Quando compra um cabo de 35 milímetros, espera um cabo que tem a circunferência total de 3,5 cm. E não é isso. A gente está falando de seção do cabo, que é uma medida, né? Feita, se eu não me engano, na diagonal, de acordo com o cabo. Não sei ao certo explicar isso, mas não quando se falar bitola de 50 milímetros, o cabo vai ter 5 centímetros de diâmetro com a borracha? Não. Ele vai ter 5 centímetros de diâmetro na parte de cobre? Também não, tá? A gente está falando de seção, não é diâmetro, beleza, pessoal? Muita atenção nisso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu vejo comentários de pessoas que compraram um cabo, por exemplo, eu gosto bastante dos cabos da Permac, né, de cobre puro. E aí a pessoa compra um cabo de 21 milímetros e fala, ele é muito fino. Mas na verdade a pessoa comprou achando que ia ter 2,1 centímetros de diâmetro na parte de cobre. Não é assim que funciona, beleza? Mas aqui, ó, estará bem servido. O manual recomenda cabos de 21 milímetros e é o que eu vou usar. Um ponto que vale a pena citar. Tá vendo que ele tem esse acabamento aqui, ó? Ele esconde a parte do cabo. Só que na Vulcan 2000 a conexão ela é menor que essa. E aí o cabo de 21 milímetros
ele não encaixava aqui dentro. Então, meio que, sabe quando mexe um pouco, fica parecendo aquela beiradinha da onde está o cobre, da onde o fio está descascado? Isso acontecia na Vulcan. Aqui, com certeza, não vai acontecer. E por último, né, vou mostrar a parte traseira aqui, que tem o selo, né, da fabricação. Foi feito em janeiro de 2026, esse aparelho aqui. E os dois lacres, né, de garantia. Ah, pessoal, uma coisa que sempre me perguntam é, o módulo esquenta muito? Veja, todo eletrônico tende a gerar calor devido ao seu funcionamento, tá? Isso é normal. Só que, obviamente, quanto mais potente é esse eletrônico, quanto maior a tensão com a qual ele trabalha, ele provavelmente vai esquentar mais. Então, a Stetson, nesse projeto aqui, ela tem dois coolers, tá? Para dissipar o calor. Como eles funcionam? Eles vão puxar o ar frio aqui, que teoricamente vai sair por aqui como ar quente, tá? Um ponto bastante importante, uma informação relevante aí, que eu aprendi quando eu estava montando o meu computador, é a seguinte: o ar quente, ele é mais leve, então ele tende a subir. Se você for montar esse amplificador, obviamente, não coloque nada dos lados para tampar as entradas ou saídas de ventilação, mas também, né, posicione de uma forma que tenha como esse ar quente sair do amplificador, senão não adianta nada puxar o ar frio se o ar quente permanece aqui. Aí é o caso da pessoa ir lá num vídeo aleatório da marca, o meu módulo queimou, o meu módulo esquenta, dá para fritar um ovo em cima do meu módulo. É porque a instalação muitas vezes está errada, mas a instalação errada nem sempre é só cabo mal dimensionado, RCA com mau contato, RCA ruim. Não, às vezes o simples fato do posicionamento estar ruim vai interferir no desempenho do seu aparelho. Eu não estou falando isso aqui só da Stetson não, tá, pessoal? Estou falando isso aqui de qualquer tipo de amplificador, marca, não importa. Então, quando ele tem cooler, é importante se atentar a como vai ser instalado e onde vai ser instalado, beleza? Principalmente para quem monta porta-módulo com 3 módulos, distribuidor, processador e o escambau. Muita atenção, não tampe as saídas nem as entradas de ar, deixe um espacinho entre elas. Tá? Existem sim amplificadores, né, importados que eles têm uma beirada removível e daí você junta vários modelos e aí parece um só. Mas não é o caso desse aqui, tá? Então tem que ficar grudado, pessoal. Tenham cuidado, né, na hora de fazer a instalação. Bom, aqui tá, esqueci de mencionar, né, o power, do proteção e do clipe, para que você faça a regulagem correta. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô bastante ansioso para instalar esse amplificador. Ele é muito grande, né? Eu acho que o Vulcan 2000... não vou dizer que é metade deve ser o de 1200, né? Mas talvez aí 2/3 do tamanho aqui, tá? Então é um amplificador bem grande. Ele exige um pouco a mais de bateria, então eu só fiz a aquisição dele também por conta de atualmente ter uma bateria extra para fazer, né, a ligação, a instalação, o teste necessário e não ter problemas com pouca bateria, né? Visto que o consumo musical dele gira em torno aí dos 145, 150 amperes, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se chegou até aqui, dê um like, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e continue acompanhando aí os conteúdos. Eu sempre trago vídeos de unboxing detalhados, explicando todas as funções do que tem dentro da caixa, né? Mostrando todos os detalhes. E se você já tem um desse e tem alguma opinião sobre ele, deixa aí nos comentários também. Quero saber a opinião de vocês a respeito desse produto, beleza? Então um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou!